Fala família Uno, sejam muito bem-vindos a mais uma formação aqui no Espalhar Amor. Hoje nós estamos iniciando mais um módulo, uma nova parte do nosso curso de santidade. Nós estamos começando a falar agora sobre o caminho de santidade. E para nós começarmos, já vamos iniciar falando sobre os sacramentos, tá bom? Então nós vamos iniciar com esse tema. Nós já analisamos os princípios fundamentais da santidade, já vimos os meios que a alma deve empregar, e agora nós vamos meditar os meios corretos para empregar para a santidade, para alcançar a santidade cada vez mais alta. E Deus, Ele nos dá meios necessários para alcançar a santidade. Fundamentalmente são três, que são aqui: a dignidade da recepção dos sacramentos, a prática cada vez mais fervorosa das virtudes cristãs, que nós vamos estudar isso mais pra frente, e a eficácia na oração bem feita. E hoje nós vamos ficar aqui, então, falando de um modo geral, bem breve, sobre os 7 sacramentos, tá bom? E nos próximos programas nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre outros sacramentos, tá legal? Então, pra gente já iniciar, nós vamos colocar aqui pra você desculpem, gente, eu tô um pouquinho, não sei se é gripado, o que é. Eu tô com essa tosse já tem alguns dias. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir aqui em o que é os sacramentos, qual é a função de cada um deles. E a gente vai falar os 7 sacramentos e depois nós vamos falar assim as disposições para recebê-los. Porque tem um jeito certo de você receber, tá bom? Muito bem, então a gente já começa aqui com a noção. O padre Antônio Royo Marinho diz o seguinte: como é sabido, os sacramentos são signos sensíveis instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo para significar e produzir a graça santificante naquele que os recebe dignamente. Vamos explicar aqui um pouquinho então essa definição, tá? O padre Antônio Royo Marinho diz que são signos. O que significa isso? São coisas que têm algum significado, que representam outra coisa, como uma bandeira representa um país ou a fumaça representa o fogo. Só que a gente precisa entender o seguinte: não representa uma coisa imaginária, e sim representa uma coisa real, algo concreto. Então os símbolos não são, os signos, não são uma coisa imaginável, tá? Não é uma coisa representativa. Ela não é no sentido figurativo da palavra, mas, por exemplo, quando você desenha lá um homem ou uma mulher para um banheiro público, você não está dizendo que ali existe algo, mas você está determinando que é daquela tipo de espécie. Então, por exemplo, quando você está representando ali a Eucaristia, você está colocando o pão, correto? Mas não está colocando ali e não está dizendo: não, o pão é um símbolo. O pão existe. Entende? O pão existe. Quando você fala na Eucaristia que o pão se tornou carne, não é um signo simplesmente simbólico, e sim representa algo real em que Jesus ofereceu. Representa Jesus no Calvário. Então é uma representação de algo real, tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente. Outra coisa que ele fala aqui no seguinte: ele fala que são signos sensíveis, ou seja, podem ser percebidos pelos sentidos corporais, como por exemplo a água do batismo, o pão e o vinho da Eucaristia, o óleo da confirmação ou da unção dos enfermos, as palavras da fórmula de todos eles, Então, para ficar mais claro, precisa ser algo físico de algum modo, ligado aos 5 sentidos do ser humano. Tato, você pode tocar, no caso, ou o paladar, você pode sentir, ou o olfato, você pode cheirar, no caso do vinho, por exemplo, ou no caso dos olhos. A visão, porque você pode, no caso de alguns deles, você pode ver, ou no caso da confissão, a audição. É importante que tenha algo ligado com os 5 sentidos, as 5 faculdades humanas dos sentidos. E outro ponto aqui importante: instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode fazê-lo, não a igreja,
já que a graça santificante que conferem os sacramentos brota como do manancial único do coração transpassado de Cristo. Ou seja, ninguém pode instituir um 8º sacramento, pois foi o próprio Jesus Cristo que instituiu os 7. Não vem da autoridade da igreja, e sim da autoridade do próprio Deus que entregou isto pra gente. Não é uma coisa ensinada magisterialmente, e sim algo que foi conferida pelo próprio Cristo. Foi Jesus quem foi colocando cada um dos sacramentos. Então, é um dogma. Nós não podemos mexer nessa verdade de fé, ok? E outro ponto aqui que o Padre Antônio Rui Marinho coloca nas noções é para significar e produzir a graça santificante. E assim a água do batismo lava o corpo do batismo para significar a absolução da sua alma, que fica limpa de todo pecado. A Eucaristia que se nos dá em forma de alimento corporal, sob as aparências de pão e de vinho, para significar o alimento espiritual da alma que recebe a Eucaristia e etc. Então, não é algo somente que tem um sentido, né, um significado, mas é algo que dá um significado santo, ou seja, ela em si mesmo é uma coisa santa e produz a santidade na vida humana. Por exemplo, a Eucaristia, ela é algo que representa o próprio corpo de Cristo, a própria santidade em pessoa. E quando você comunga, ela dá um significado que você está em comunhão com o divino e também produz santidade em você, tá? E aqui ele continua dizendo: naquele que os recebe divinamente, ou seja, sem lhes pôr nenhum óbice ou obstáculo involuntário. Para isso requer, como exigência mínima indispensável, possuir já o estado de graça, ao receber os sacramentos dos vivos, confirmação, Eucaristia, unção dos enfermos, ordem sacerdotal e matrimônio. E estar arrependido, ao menos com atrição, já explico o que é a atrição, para receber a absolvição dos pecados no sacramento da penitência ou o batismo de um adulto nas crianças. Para o uso da razão, não necessitam de disposição alguma para que o batismo produza em suas almas seu efeito sacramental. A atrição, como eu falei, que eu ia dar essa resposta, é diferente da contrição. A atrição é o medo de você ir ao inferno, né? É um pecado por arrependimento, né? Arrependimento em vista do castigo, né? Do castigo que você mesmo auto-infligiu. Agora, a contrição, diferente da atrição, ela é um arrependimento em vista do amor de Deus, né? Você ama tanto a Deus que você se arrepende de ter pecado. Tá bom? Muito bem. Agora nós vamos entender a função de cada um dos sacramentos. O Padre Antônio Rui Marinho diz o seguinte: cada sacramento confere sua própria graça sacramental distinta, modalmente de graça comum ou ordinária, e que conferem aos demais sacramentos. E é interessante que alguns sacramentos imprimem caráter, tá? Por exemplo, o batismo, né? A ordem também imprime caráter. Então são alguns que se dá uma vez, ok? É um sacramento que se dá uma vez. Você não pode receber 2 batismos, você não pode receber, por exemplo, 2 confirmações, e você não pode receber 2 ordens, tá? São sacramentos que imprimem ordem, imprimem caráter. A gente vai... Não lembro se isso aqui vai falar aqui, mas são coisas que nós vamos conversar e vamos explicar, tá bom? Muito bem. Ele continua: porque mesmo sabendo a graça santificante especificamente una, tal brota o único manancial que é o coração de Jesus. No entanto, essa graça única chega ordinariamente até nós, canalizada, por assim dizer, por 7 canais diferentes, que são os 7 sacramentos. E ao passar por cada um dos 7 canais, adquire uma modalidade especial, ou seja, uma matiz própria, uma característica própria, digamos assim, que cada sacramento produz. Algo assim como a luz que se decompõe nas 7 cores do arco-íris.
ao atravessar o prisma desse cristal. Então, a graça vem do mesmo lugar, tá bom? A graça vem do mesmo lugar, mas aqui ele está querendo dizer que ela produz um efeito em formas diferentes, ok? Então, por exemplo, o matrimônio, ele produz uma graça, né? A maternidade e a paternidade. Já a ordem produz uma paternidade, uma maternidade e uma paternidade espiritual, ok? Eles produzem outras graças. Então vamos começar aqui com o primeiro. O batismo. O batismo é a porta de entrada para todos os nossos sacramentos. Tá? É o batismo que confere a nós o estado de graça, um organismo espiritual que nos fará alcançar cada vez mais um caminho de santidade. E aqui ele fala o seguinte: no batismo é a graça regenerativa que renova totalmente o homem, apagando-lhe o pecado original e todos os demais pecados pessoais que possa ter com todos os seus rastros e relíquias, inclusive a pena temporal ou eterna devida por eles. Então aqui o batismo ele produz na alma uma liberdade espiritual, né? Você deixa de ser uma criatura de Deus e passa a ser família de Deus, passa a ser filho de Deus no Filho primogênito. E também as suas penas temporais, o seu pecado original que todos os seres humanos têm por herança, acaba sendo excluído e extinguido da nossa vida, ok? A herança hereditária que nós recebemos dos nossos pais, que nos produz a morte eterna, é cessada aqui. E dá-lhe o poder da faculdade para receber os outros sacramentos, porque é a porta de todos eles que são inacessíveis aos não batizados. Então aquele que não é batizado não pode confessar, não pode comungar, não pode receber a unção dos enfermos, não pode ser um sacerdote e nem mesmo pode contrair um matrimônio, ok? Então o batismo ele é essencial para todos os outros sacramentos. Já a segunda ordem aqui é a confirmação. O segundo sacramento é a confirmação, também conhecida como crisma, ok? Mas crisma aqui vale a atenção, tá? Crisma é o nome do óleo da confirmação. O nome do sacramento é sacramento da confirmação e não sacramento da crisma, ok? Mas ficou conhecida como crisma por causa do óleo. Então, aqui ele diz o seguinte: na confirmação, ou no crisma, nos é dada a graça roborativa, que aumenta a vida da fé, conduzindo à idade perfeita, dando-lhe um vigor especial, com direito aos auxílios necessários para confessá-la valentemente até o martírio, se for necessário. Então, ela nos conduz a uma fé mais viva, uma fé mais forte. Confere também a nós aquilo que já nos é dado no, Espírito, no batismo, tá? Que são o quê? Os dons do Espírito Santo. Então, ela confirma, ela dá... É como se ela estivesse dando abertura aos dons que você recebeu no batismo. Tá? Então, os 7 dons do Espírito Santo, você recebe agora uma ajuda para acessá-los, digamos assim. A terceira é a Eucaristia. O terceiro sacramento é a Eucaristia. E ele diz que na Eucaristia nos é dada a graça nutritiva e unitiva, que alimenta e transforma o homem em Cristo, pela caridade, com auxílios especiais contra o amor próprio, que o impede de perseverar no amor de Deus. Então, a Eucaristia é o sacramento que te aproxima da figura de Cristo. Quando você comunga Jesus, não é só você recebendo Cristo em você, é você se unindo a Cristo, é você se transformando-se em Cristo. Então, é mais do que Deus está na minha boca, Deus está no meu coração, no meu estômago. Você se une a Ele, essencialmente, sua alma se une à alma de Cristo. Então aqui é importante que você tenha este olhar sobre o sacramento da Eucaristia. É muito mais do que apenas comungar o Cristo. É se unir a Ele.
Em breve nós vamos começar a lançar alguns cortes dessas formações, e eu gostaria muito que vocês estivessem atentos a este ponto. A Eucaristia é o centro, né, dos sacramentos. É para ele que converge tudo. Você se confessa para comungar, para se unir a Cristo. Você se batiza para se unir a Cristo. Você se casa para viver junto de Cristo. Você se torna sacerdote para celebrar a Eucaristia. Tudo em vista da Eucaristia. Aqui é o centro, tá? É importante que você tenha esse olhar. E nós precisamos ter muito zelo com a Eucaristia, nós precisamos ter muito cuidado com a Eucaristia, mas nós precisamos ter muito amor com a Eucaristia. Adorar a Eucaristia. E nós podemos literalmente adorar, ok? Isso aqui não é errado, né? Se alguém chamar você de idólatra porque você adora a Eucaristia, deixa falar, porque nós adoramos mesmo. E no sentido estrito da palavra. Por quê? Para nós católicos, a Eucaristia é o próprio Cristo que está ali. Não é um símbolo. Nós não estamos adorando o pão, estamos adorando o corpo específico, o corpo real de Jesus Cristo. E sim, nós adoramos. Ok? Então é importante que nós tenhamos isso distinto na nossa cabeça. Não é um símbolo, tá? É o Cristo que está ali. É o Cristo que está lá. Então nós adoramos Jesus Cristo na Eucaristia. Quarta prática aqui, né? O quarto sacramento é o sacramento da penitência, é o sacramento da confissão. É a graça, ele produz a graça sanativa, que destrói os pecados atuais e converte a alma a Deus, né? Leva a alma para Deus, com auxílios especiais para não reincidir no pecado. Então, quando você se confessa, existem duas graças que acontecem ali. A graça que sana, né, que cura a sua doença do pecado, tá? Vamos dizer assim. E a graça que te dá força para você não cometer mais aquele pecado. Então, quando você chega lá, mas tem um porém, você tem que chegar lá verdadeiramente arrependido. Eu fui lá me confessar de alguma coisa e eu não estava totalmente arrependido desse pecado. A sua confissão, ela vai ter a graça sanativa. Ela vai ter a graça que vai curar ali o seu pecado. Você não vai ter mais aquele pecado. Mas ela pode não produzir a força para você combater aquele pecado. Então é importante que você vá com o coração verdadeiramente arrependido pelos motivos certos. Não só por medo do pecado, do inferno. Você tem que ir se confessar com o coração aberto e pensando, eu não quero mais essa vida de pecado, eu não quero mais ofender a Deus. Eu quero viver uma vida nova. E aí você cresce na santidade. Esse é o caminho da santidade. É você vir com o coração aberto. O quinto sacramento é a unção dos enfermos. É a graça plenamente reparadora que você recebe nele, que apaga os últimos rastros e relíquias do pecado, ou seja, as últimas coisas que você tem de pecado, fortalece a alma do enfermo contra os assaltos do inimigo e prepara a alma para uma santa morte e para a entrada imediata na glória. Então, quando você recebe a unção dos enfermos, você recebe ela em vista de um local mais profundo na santidade. Mas não é só isso que ela faz, ok? A unção dos enfermos, muitas vezes, você pode receber também quando você está doente, quando você vai fazer uma cirurgia muito, muito eficaz, né? Uma cirurgia de risco, tá? Por quê? Porque é o seguinte, quando você vai pedir a unção dos enfermos, você tem que entender o quê? É a saúde da sua alma que você está preparando. Não significa que você está indo apenas para morrer. Ou que, chamei o padre para receber o sacramento, agora eu vou morrer. Não é bem assim, tá? Você está pedindo a saúde da tua alma e do teu corpo. Você está encomendando a Deus a sua alma. Então aqui é um ponto até importante que a gente pegue aqui dentro do catecismo, tá? Eu vou usar até o YouCat mesmo, para ser mais rápido.
quando nós colocamos aqui unção dos enfermos, 181. Pronto. A unção dos enfermos. Eu não estou achando aqui, mas a gente vai pegar aqui. Sacramentos. Onde está? Aqui, sacramentos. Cento e 172 a 178. Veja, o sacramento dos enfermos, ele é um sacramento que não é magia, né? Como ele fala aqui, não é um sacramento de magia. Um sacramento tem efeito por si mesmo, mas deve ser entendido e recebido na fé para ser eficaz. O sacramento não possui apenas a fé, mas também a fortalece e experimenta. Então, aqui não vai ter claramente como eu estava querendo, mas é importante que a gente entenda o seguinte. O sacramento ele não vai ter aqui no YouCat, ele não vai estar descrito os sacramentos por sacramento. Mas é importante que a gente entenda o que? O sacramento da unção dos enfermos, ele não é apenas para a morte, né? Ele é um sacramento para a vida. Todos os sacramentos são sacramentos para a vida, para os vivos, ok? Não é para encomendar a morte de ninguém, tá? Então é importante que a gente tire esse mito da cabeça. O sexto sacramento é o sacramento da ordenação sacerdotal, e ele é um sacramento que imprime caráter. São 3 sacramentos que imprimem caráter aqui, tá? O batismo imprime caráter. O que é isso? Você, a partir de agora, você se torna filho de Deus. Segundo sacramento, confirmação, imprime caráter. Você se torna parte da igreja. Terceiro sacramento, sacramento da ordem, imprime caráter. Você se torna sacerdote da igreja. E é um sacerdote para sempre. Para sempre. Tá? E na ordem sacerdotal é a graça consagrante do ministro de Deus com especiais auxílios para desempenhar santamente o seu ministério sagrado. Tá? Então, o sacerdote ele vem para fazer um ministério sagrado. Ele não vem para ficar somente preso em si, né? Ele vem para oferecer ao mundo, oferecer a Deus o seu caminho, a sua oferta de vida. E nós temos o sétimo sacramento, que é o sacramento que nós podemos chamar de temporário, porque ele está em vista desta graça da nossa vida aqui, tá? Que é o sacramento do matrimônio. É a graça conjugal que ele recebe, que é própria dos cônjuges
com direito aos auxílios especiais para o reto cumprimento dos deveres matrimoniais, guardarem mútua fidelidade e suportar de maneira cristã as cargas do matrimônio. Então, esses daqui são o apanhado de todos os 7 sacramentos. O matrimônio ele tem em vista a união dos fiéis, tá? A união dos casais e a reprodução, tá? A povoação do céu. Então, o homem é o sacerdote do lar. A mulher é aquela que conduz. Então existe esse aspecto. Por que você não pode, se é um sacramento temporário, por que você não pode divorciar-se? Porque é em vista deste tempo, tá? É em vista deste mundo. Então, durante esta vida, exige-se uma aliança eterna. Porque foi o próprio Cristo que disse assim: o que Deus uniu, o homem não separe. Então, a gente não pode literalmente separar. Ok? Jesus mesmo disse, quando foi confrontado por alguns sábios da lei, né? O que fazer se Moisés deu a dispensa? O que fazer? E foi o próprio Cristo que disse: foi por causa da dureza do vosso coração, mas não era assim para ser. Ok? Muito bem, agora vamos entender as disposições para receber, porque não é só chegar lá e receber. Você tem que ter umas disposições concretas para que você possa receber os sacramentos. Aqui nós vamos começar com o que o Padre Antônio Reumarin diz. Ele diz o seguinte: deve-se ter em conta que, em igual disposições subjetivas por parte dos que recebem os sacramentos mais excelentes, sobretudo a Eucaristia, confere maior graça que os menos excelentes. Então, assim, os sacramentos mais excelentes, sobretudo a Eucaristia, você precisa ter uma disposição maior, ok? Mas se as disposições daqueles que recebem um sacramento menos excelente, por exemplo, a penitência, forem mais perfeitas do que aqueles que recebem os sacramentos mais excelentes, poderia receber o primeiro maior grau da graça segundo que o segundo. Daí a grande importância de dispor-se a receber com grande fervor qualquer sacramento, porque o grau de graça que havemos de receber depende do grau de nossas disposições, assim como a quantidade de água que se pode colher uma fonte depende também do tamanho do copo utilizado para colhê-la. E aqui então ele vai nos trazer o meio que você pode fazer para você ter um grande fruto, tá? Qual que é o ponto para você conseguir ter ali o seu crescimento nas graças, o seu crescimento nos sacramentos? É você receber, né, dispor-se a receber os sacramentos com grande fervor. O que poderia representar o grande fervor, tá? Inclusive, a gente vamos até utilizar esse ponto aqui. O que é um grande fervor espiritual? O que a gente pode utilizar para entender isso? Bom, fervor no espírito significa um desejo intenso, o entusiasmo, uma grande paixão. Então, quando você for receber a Eucaristia, receba com muito desejo, com um desejo muito intenso, com muito entusiasmo, com muita paixão. Quando você for se confessar, faça com grande desejo de se confessar, com grande desejo de estar limpo, com grande desejo, a gente está na quaresma, né? Com grande desejo de se entregar a Jesus, com grande desejo de se entregar a Cristo. E isto, basta isto. Você aumenta. Quanto maior o seu desejo, quanto maior o seu entusiasmo, o seu fervor, a sua paixão, o seu amor por isto, mais santo você vai se tornando. Tá? Bom, hoje nós vamos ficando por aqui. Semana que vem nós vamos falar sobre a penitência.
tá? O sacramento da confissão, o sacramento da penitência, como você pode e deve fazer a sua preparação para a sua confissão e muito mais. Nós vamos falar então semana que vem sobre o valor da penitência, nós vamos falar sobre as disposições para receber a penitência, né, a confissão com frutos. Nós vamos falar sobre a contrição do coração e o verdadeiro arrependimento. Nós vamos falar sobre como ter o firme propósito, né, que é um ponto importante do verdadeiramente para colher os frutos. E nós vamos falar os efeitos da confissão sacramental, ok? Que Deus abençoe você, fiquem todos com Deus. Um beijo e tchau, tchau!